Samuel, 1 Samuel, abra aí 1 Samuel no capítulo 17, no verso 31. Primeira Samuel 17, 31, capítulo 17, verso 31. Esta manhã eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o propósito de Deus, o chamado de Deus e a caminhada na fé até você chegar a esse propósito. Amém? Usando o exemplo de um dos maiores vencedores da história mundial, um dos maiores reis de toda a história mundial, chamado Davi, que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus, um homem que conseguiu ter um coração parecido com o de Deus. Amém? Glória a Deus. Só que uma coisa que nós temos que entender é: Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas ele não nasceu um homem segundo o coração de Deus. Ele foi formado ao longo de sua vida para que um dia ele tivesse um coração igual ao de Deus. Quem está entendendo? Não é uma coisa, às vezes nós falamos de Davi e falamos como se Davi tivesse nascido pronto, como se existissem homens escolhidos por Deus que já nascem prontos para a missão. Esquecemos que todo o chamado existe um processo, e todo o processo exige renúncia. E a diferença de quem é usado por Deus e quem não é usado por Deus é justamente o quanto ele está disposto a renunciar e o quanto ele está disposto a aprender. Se existe algum mérito em Davi, o mérito é esse: ele foi um homem que se pôs a aprender em Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Então nós vamos navegar um pouquinho sobre a história de Davi. Como o nosso tempo é curto, não dá para fazer, né? Essa é uma administração que você faria no seminário, né? De pelo menos uma hora e meia para conseguir falar tudo. Como nós não temos esse tempo todo, não é o nosso culto, tem uma hora para acabar, eu vou só citar algumas passagens, nós não vamos entrar nela, mas eu vou citar para você anotar na sua casa ou aqui na igreja, depois em casa você ir lendo direitinho para você entender a história deste grande homem de Deus. Amém? E claro que nós não vamos dar conta da história inteira de Davi, nós vamos dar conta de parte dela, mas a mensagem que eu quero trazer hoje para você é essa. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Foi a palavra que o Senhor hoje me fez amanhecer com ela no coração. Então é isso que Deus tem para nós hoje. Amém? Vamos lá. Hoje está sem o note, então está sem o telão, então vai ter que ser no tradicional, Bíblia na mão e leitura cada um no seu. Vamos lá. 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Davi, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaça o coração de ninguém por conta dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderá ir para pelejar, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do meu rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Amém. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, que a tua palavra possa entrar no meu coração e encontrar, Senhor, uma terra fértil para viver o melhor do Senhor.
abra minha mente, tira, meu Deus, todo bloqueio espiritual, para que eu possa entender o teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar e aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Pegou no tranco, mas foi. Amém? Vamos lá, vamos entender um pouquinho a história deste grande homem de Deus chamado Davi. Se você for lá no mesmo capítulo, um capítulo antes do 16, vem a primeira etapa da história de Davi. Até então ninguém nem sabia quem era Davi. Davi era um desconhecido por todos, porque ele era um simples pastor de ovelha, e era uma profissão extremamente comum na sua época. Então ele era mais um pastor de ovelhas. Ele era o irmão mais novo de uma família de 11, e o seu pai o colocou para cuidar das ovelhas, porque os seus irmãos mais velhos estavam na era militar, na idade militar, estavam lutando pelo exército de Israel. Então, se você pensar que naquela época a força de uma nação era o seu exército, quem participava do exército dessa nação tinha uma posição de destaque. Quem está entendendo? E Davi, por ser um menino ainda e não poder entrar no exército, e não ter um porte físico para alguém que seria do exército, porque a Bíblia diz que ele era baixinho, ruivo e de boa aparência, franzino e de boa aparência, totalmente o oposto de um soldado, porque um soldado tem que ser grande, forte e com cara de mal. Sim ou não? Sim. Novidade. Sim ou não? Porque um soldado ele tem que ir com medo. Você chega um moleque lá, magrelinho, franzinho, bonitinho, com a espadinha na mão, você diz, isso que eu não põe medo de quem? Nem no cachorro. Sim ou não? Eu achei aquele cara, um cara de mal, forte, desse tamanho, o cara não precisa nem fazer nada, só a imposição dele dá medo. Davi não tinha nada disso. Mas Deus olhou para Davi e viu nele uma coisa que os seus irmãos não tinham: um coração que acreditava em Deus. Ninguém dava nada por Davi, mas Deus olhou para Davi e viu nele um coração que amava o Senhor. Primeira lição que nós aprendemos aqui: o primeiro ponto que nós precisamos ter é um coração que ama o Senhor. Quem está entendendo? É o primeiro ponto. Se você ama a Deus, você está o primeiro passo da sua caminhada de fé. Porque quem não ama a Deus não suporta servi-lo. Não de verdade. Vamos fazer um contraponto aqui. Saul era um homem que tinha tudo. Era alto, forte, bonito, porte de um atleta. As pessoas olhavam para ele e diziam: este é Saul. A Bíblia diz que quando ele entrava na multidão, a sua altura se destacava, porque a cabeça dele ficava acima de todos. Então, vamos dar um exemplo aí: se todo mundo tinha 1,80 m, a média era 1,80 m, Saul devia ter 1,95 m. Está entendendo? Senhor, você vê aquele homem grandão, forte, de 1,95 m andando no meio da multidão, ele se destaca. É ou não é, gente? São 3 pessoas que se destacam na multidão: o gordinho, o careca e o alto fortão. É ou não é? O gordinho e o careca vira ponto de referência. Quando você está perto do careca ali, você está ali. E eu sei bem disso. Estou chegando lá, virando referência. É ou não é? E Saul era o destaque. Por quê? Porque ele era muito alto. Mas ele não tinha um coração voltado para Deus. Quem está entendendo, gente? Davi estava lá cuidando das ovelhas e tocando a sua harpa. E muitos dos salmos escritos por Davi foram compostos não quando ele era um rei, mas é quando ele era um pastor de ovelhas, sentado no gramado, cuidando das suas ovelhas, porque um pastor de ovelha tinha muito trabalho, mas no período em que as ovelhas estavam comendo era o momento do seu descanso, e no momento do seu descanso ele tinha um coração que adorava o Senhor. Amém? Então, a primeira missão para você, meu irmão, que vai fazer o ministério e a obra do Senhor: nunca esqueça de ser um adorador. Porque às vezes nós começamos a fazer tanto para Deus
que era o pai de Davi, falou: olha, você vai ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. E não falou quem era. O Samuel chegou na casa de Jessé, e Jessé contou a Jessé o que Deus tinha falado, que um dos seus filhos ia ser rei de Israel. E aí começou a passar todos os filhos. Veio o mais velho, não era, o outro não era. Todos eles tinham porte de soldados, todos eles serviam ao exército, mas nenhum deles foi escolhido por Deus. Quando passou todos os irmãos de Davi, Samuel falou: olha, não é nenhum desses. Onde está o outro? Jessé não tinha nem lembrado de Davi. Às vezes, o teu chamado é tão forte, mas as pessoas não te veem. Mas Deus está te vendo. Posso ouvir glória a Deus? O próprio pai de Davi falou: olha, não tem mais nenhum, passou todos. Samuel falou: não, se Deus falou que é um dos filhos de Jessé, é um dos filhos de Jessé. Passou esse daqui tudo, não é? Então tem mais um perdido por aí. Acho que a mulher de Jessé olhou para ele e falou: que negócio é esse? Um dos filhos de Jessé. E já passou todo. Aí lembrou: tem Davi. Só que Jessé já fala de Davi de uma forma muito: tem mais um. Tipo assim, não é? Eu não tenho mais um filho, tem mais um. É pastor de ovelha, está cuidando das ovelhas lá no campo. Em outras palavras, não mandei nem chamar porque eu tinha certeza que não é. Samuel falou: então manda chamar, que eu só saio daqui quando eu ungir. Eu só saio daqui quando eu cumprir minha missão. E aí Davi veio. E deu: estão te chamando lá na sua casa. Davi veio. E aí que eu quero que vocês entendam, gente. Quando Davi estava pastoreando, não era perto da sua casa, porque ele tinha que ir longe buscar alimento para as ovelhas. E às vezes eles passavam semanas fora de casa, e às vezes até meses fora de casa. Esse era o trabalho do pastor. Ele tinha que procurar umas ovelhas. E quem conhece a geografia de Israel sabe que Israel não é um lugar como o Brasil, que em todo lugar tem campo, tem água. Você tem que caçar. Tem que fazer o quê, gente? Procurar. Tem que, então, às vezes ele andava dias até achar um lugar onde as ovelhas podiam beber água, podiam comer e sair. Tanto que você encontra na Bíblia muitos casos de ovelhas e pastores que se juntavam numa mesma região para as ovelhas comerem. Por quê? Porque não existia pasto para todo mundo. Não era assim, cada um tem um pasto no seu quintal. Então Davi não estava no quintal dele, Davi estava distante. Isso me leva a crer que levou horas e até dias para que Davi chegasse. Primeira lição, a segunda lição que nós aprendemos: primeiro, ter um coração voltado para Deus. Segunda lição: esperar o tempo de Deus. Quem está entendendo? Não se adiantar. Deixa Deus chamar. E veio, Davi chegou, Samuel jogou óleo sobre ele. Quando Davi, eu disse que quando Davi entrou na porta, logo o Espírito de Deus falou a Samuel: é esse. E ele foi ungido rei. Posso ouvir glória a Deus? Ele foi ungido a rei. Gente, vocês não fazem ideia do que é isso. Seria você ser eleito presidente do Brasil. Mais do que o presidente. Porque o presidente é limitado. Ele tem um limite de poder e ele tem um limite de tempo. O rei não tinha um limite de poder. E muito menos um limite de tempo. Aí enquanto ele vivesse. Quem está entendendo, gente? Aí tem muita gente que fala: Davi, cara, se fosse eu no lugar de Davi, eu não ia estar feliz, eu ia estar tremendo na base. Porque é muita responsabilidade. Sim ou não? Pessoa, você decidir sobre a vida de milhares de pessoas. Uma decisão sua pode fazer milhares de pessoas literalmente morrerem. Uma decisão sua pode salvar uma nação inteira. É muita responsabilidade. E Davi, quando assumiu essa responsabilidade, Deus ungiu sobre ele. Ele era um garoto de aproximadamente 17 anos. E o chamado dele não era para aquele momento. Ele foi ungido, mas havia um chamado para ele. Amém. E aí que eu quero que você entenda: o plano de Deus na tua vida tem etapas. E Deus não vai pular nenhuma etapa. E se você pular etapa, você vai se arrebentar. E não vai dar certo.
Quem está entendendo? Nós aprendemos isso com a história de José. José teve o sonho e a revelação de que ele seria governador do Egito. Claro que na época ele não sabia que ele seria governador do Egito, mas ele sabia que a lua e as estrelas se curvariam diante dele. A luz, o sol e as estrelas significavam seu pai, sua mãe e seus irmãos, a sua família. Mas ele também era um garoto que precisava aprender para chegar lá onde Deus queria. Mas Davi recebeu essa unção. Olha, agora eu sou ungido rei, mas era tempo dele ir lá, subir no trono e derrubar da Saul. Era um processo. Deus tem um chamado para a tua vida, mas você não tem esperado o processo de Deus na tua vida. Quem está entendendo? Espera o processo. E esse processo é um processo de aprendizagem. É um processo onde você vai aprender a como lidar com situações que você vai enfrentar ao longo do seu ministério. Davi foi ungido rei de Israel, mas a ordem para ele foi: não conte isto a ninguém. Quem está entendendo? A ordem foi: não conte para ninguém. Não é para você contar para Saul, não é para você contar para ninguém. Quem sabia disso era Samuel e os seus irmãos. Eram esses que sabiam que Davi tinha sido escolhido como rei. O chamado de Davi veio, a unção veio, mas a vida dele não se transformou. Ele continua sendo pastor de ovelhas, esperando o tempo certo de Deus na vida dele. Posso ouvir um glória a Deus? Quando ele volta, ele começa a cuidar das ovelhas do pai. E aí Deus começa a colocar desafios para que Davi superasse esses desafios. E cada desafio que ele superava, o ensinava algo que ele teria que aprender para chegar a ser um homem segundo o coração de Deus. O primeiro desafio foi um leão. O leão veio tentar pegar uma ovelha. E aí o que Davi fez? Foi contra o leão e salvou a ovelha. Aí veio o urso, pegou uma das ovelhas. Davi fez o quê? Foi lá, matou o urso e salvou a ovelha. Posso ouvir glória a Deus? Sabe o que significa? Desafios. Encarar desafios. Vencer desafios. O leão é um símbolo de morte. Quando você está andando, hoje é muito mais difícil, mas no tempo de Israel, quando você estava andando no seu caminho e batesse de frente com um leão, poucos sobreviviam, quando quase nenhum, eu diria, sobrevivia. Todos torciam para não bater de frente com o leão. Quem está entendendo? Se você está andando lá no seu caminho e vê um leão na tua frente, você faz o quê? Entrega a tua alma a Deus e fala: Senhor, cuida do meu espinho, que a carne, meu filho, já era, virou um osso. É, né? Sim, não? Já viu aquele meme, né, que agora chama meme? E está lá o cristão olhando: Senhor, não deixa o leão comigo. E na outra figurinha está o leão: Senhor, obrigado por esse almoço. Obrigado pela refeição de hoje. Sim, não? Já era. Davi encontrou, e veja só que o leão não veio contra Davi, veio contra a ovelha. E Davi se posicionou para lutar contra o leão. Primeiro desafio de Davi era: ele estava disposto a arriscar a vida para cuidar daquele que estava sob sua responsabilidade. E a pergunta para você é: até onde você vai para lutar por alguém que Deus colocou na tua vida? Até onde você vai para lutar por essa pessoa? Até onde você é capaz de ir? Se fosse um pastor qualquer, ele olharia para o ovelha e falaria: aquela já era, eu vou tentar cuidar das outras, eu vou tentar salvar as outras. Enquanto o leão devora aquela, eu tiro as outras. É o famoso boi de piranha. Já ouviu falar sobre esse termo? Eles pegaram um boi mais fraquinho, mais feinho, mais velho, colocavam no rio primeiro, no rio que tinha piranhas, e as piranhas atacavam aquele boi, sangrava ele, o sangue
atraía as piranhas atracavam aquele boi, enquanto o resto da boiada passava pelo rio, para que todos não fossem atacados. Então ele sacrificava um animal para que os outros passassem. Daí veio o termo boi de piranha, que é aquele que é sacrificado para que os outros passem. Se fosse qualquer pastor, ia fazer isso, ia sacrificar aquela ovelha para salvar as outras. Quem está entendendo? Mas Davi entendeu, Deus me deu um propósito, eu tenho que cuidar. E Davi arriscou a própria vida para salvar aquela ovelha. E a pergunta é: Deus tem um chamado para você, mas até onde você está disposto a ir para cumprir o que Deus mandou? Quem está entendendo, gente? Sim ou não? E a pergunta é: Deus não podia ter livrado Davi do leão, desviando o caminho do leão? Deus não podia ter livrado Davi do urso, desviando o caminho do urso? Fazendo com que o urso fosse para o outro lado, bem do lado de Davi? Fazendo com que o leão fosse para o outro lado, bem do lado de Davi? E por que Deus deixou que o leão chegasse até as ovelhas de Davi? Que o urso tivesse chegado? Foi para que ele aprendesse a confiar em Deus. Porque lá na frente, Deus queria que Davi encarasse um homem chamado Golias, que estava afrontando o exército de Israel. Quem está entendendo, gente? Às vezes Deus não vai desviar a luta da tua vida, porque Ele quer que você aprenda, para lá na frente, você usar a tua experiência em outro propósito maior que Deus tem para você. Posso ouvir um glória a Deus? Veja, Davi estava sendo preparado para ser o rei de Israel, só que até ele chegar no reino de Israel, até ele chegar a ser rei de Israel, ele tinha processos, e esses processos o levou a ser o homem segundo o coração de Deus. O objetivo de Deus era esse, foi fazer de Davi o maior rei da história de Israel. Mas ele precisava aprender algo, ele precisava aprender a confiar em Deus, ele precisava aprender a vencer desafios. Quem está entendendo, gente? Matou o leão, matou o urso, Deus deu a vitória. O coração de Davi se engrandeceu e a fé dele foi estabelecida mais forte. Tanto que quando ele foi entregar comida para os seus irmãos, e ele ainda era um menino, um garoto, não tinha nem idade para ser um soldado, chegando lá, foi entregar comida, ele ouviu Golias enfrentando e desafiando e zombando de Israel, mas pior ainda, zombando do Deus de Israel, perguntando: seu Deus pode livrar vocês da minha mão? E gritava para Saul: Saul, manda o seu melhor soldado contra mim. Se o teu soldado me vencer, o meu exército se entrega. Mas se eu vencer o seu soldado, o teu exército se entrega. Quem está entendendo? Para quem não sabe, gente, isso era uma prática comum de guerra. Para evitar que muitas pessoas morressem, cada rei escolhia um soldado, o seu campeão, o seu melhor soldado. E o acordo era: o soldado que perdesse, o outro se entregava. Quando você tinha duas forças que se equivaliam numa guerra, e sabia que a destruição ia ser mútua, ou seja, não importa quem ganhasse, os dois iam se dar mal, o vencedor ainda ia sair muito prejudicado. Tinha-se esse acordo de guerra, esse código de guerra, onde você desafiava, um exército desafiava o campeão do outro, e quem vencesse ficaria no lugar que estava em disputa. Quem está entendendo, gente? Sim ou não? Era uma prática comum, e os filisteus usaram dessa prática. Por quê? Porque eles tinham um gigante de aproximadamente 3 metros de altura, chamado Golias, e ninguém conseguia ganhar daquele homem, e ele afrontava o exército de Israel, até que Davi ouviu e falou: não, meu Deus vai me dar vitória. Quem está entendendo, gente? Por que Davi chegou até Golias e tinha fé que Deus ia dar vitória? Porque ele tinha enfrentado 2 desafios menores antes, e Deus tinha dado a vitória para ele. Era um processo de crescimento, aprender como se vence. Quem está entendendo? Diga ao teu irmão: Deus vai te ensinar como se vence. Fala para ele aí com fé, ele vai acreditar. Falei:
Se não tem ninguém do teu lado, fala para você mesmo. É um processo, Deus está me ensinando a vencer. Davi entendeu, olha, não sou eu, é Deus. Por quê? Porque um ser humano comum não tem, por mais que habilidade ele tenha, ele não é capaz de matar um leão. Não com as ferramentas que ele tinha. Hoje você pode matar um leão com um rifle. Por quê? Você está de longe e dá um tiro. Agora eu quero ver o cabra ser macho mesmo, pegar uma faca e enfrentar um leão na faca. Dá, gente? O leão é mais forte, mais ágil, mais rápido. E ele é um predador nato. O ser humano não é isso. Quem está entendendo? Não dá, mano. Então Davi entendeu, se Deus me deu vitória a esses ursos e ao leão, vai me dar vitória também sobre esse circunstância. E ele chega até Saul. E quando ele chega até lá, e é isso que você tem que entender, gente. Quando você está no processo de crescimento para chegar onde Deus quer levar, muitas pessoas não vão entender. E aí tem gente que confunde as pessoas não entender como acelerar o processo. Ah, não, o pastor não me deixa fazer porque ele não está entendendo o que Deus tem. Não, é porque não está no tempo certo. Espera. Porque quando for o tempo certo, Deus vai te colocar lá e ninguém vai te pedir. Posso ouvir glória a Deus? Quando for o tempo certo, meu filho, não é você que vai impor, é Deus que vai te colocar. Tem pessoas querendo se impor aonde Deus não mandou ela ir ainda. Tem um chamado para chegar lá, mas não é o tempo de chegar lá. Tem pessoas com um chamado pastoral, mas não é o tempo de ser pastor ainda. Precisa aprender. Precisa passar por etapas até chegar lá. E se você for antes, você vai se estourar. E muitos não sobrevivem. Alguns ainda conseguem sobreviver e amadurecer para chegar lá, mas sofrer demais. Outros nem conseguem mais. E aí põe a culpa em Deus. Deus tinha um chamado e me decepcionou. Não, você que não esperou o tempo certo de Deus fazer. Você quis fazer. Quem está entendendo, gente? Veja que Davi não procurou a briga. Deus o colocou no lugar certo, na hora certa, para ouvir a coisa certa. Quem está entendendo, gente? Davi poderia ter ido a qualquer momento. Davi poderia ter chegado a qualquer momento, mas ele chegou na hora certa e no momento certo para ouvir o que Deus tinha falado para ele. Posso ouvir glória a Deus aí? E aí ele foi lá, diante do rei, e disse: olha, eu vou lutar com esse gigante. Quando o rei olhou para ele, Saul olhou para ele, Saul não entendeu o propósito de Deus. Até porque, se você ler a história de Saul, você vê que Saul já tinha se desviado. O coração dele já estava longe de Deus. Ele já tinha pecado contra o Senhor. Deus já tinha retirado o ministério de Saul. Saul já tinha sido tirado por Deus como rei. Ele ainda era rei de Israel. Mas Deus já tinha falado para ele: eu colocarei outro no seu lugar. Porque você não cumpriu o propósito de Deus. Quem está entendendo? Fez o que não era para fazer. Andou em lugares que Deus não tinha mandado. Quis exercer uma função a qual ele não foi chamado. Gente, cuidado para você não tentar exercer uma função a qual Deus não te chamou. Não tem que ser um pastor se Deus não te deu um chamado de pastor. Ah, mas eu acho tão bonito. Mas não tem que ser aquele que Deus não te chamou. Quem está entendendo? Sim ou não? Deus não te chamou. Então para. Deus não tinha chamado Saul para ser sacerdote, para entregar a oferta a Deus. Deus tinha chamado Samuel para isso. E Saul foi lá e tomou o lugar de Samuel. E quis fazer. Ah, eu sei fazer, eu sei todo o ritual. Ah, eu prego bem, eu oro bem, então eu vou ser pastor. Não, meu filho. Você prega bem, ora bem. Talvez o seu chamado é para ser um evangelista. Talvez o seu chamado é para ser um ministro de louvor. E não pastor. Então não se meta onde Deus não te chamou, porque vai dar, como diz por aí, vai dar ruim. Sim ou não? E aí Saul tinha se perdido. Quando Davi falou, se Saul tivesse o coração em Deus, queimaria no coração de Saul o mesmo fé que tinha no coração de Davi. E Saul ia falar: então vai lá, filho, que Deus vai te dar vitória. Entendeu? Mas a restrição de Saul foi:
está louco, menino? Como é que eu vou colocar um menino franzino como você para lutar contra um gigante experiente, enorme, que já tinha batalhado em várias guerras? O termo usado aqui na Bíblia é experiente de guerra desde a sua mocidade, ou seja, desde quando ele era um menininho ele já estava no exército lutando, sendo treinado para ser um guerreiro. E você, meu filho, é pastor de ovelha, nunca pegou numa espada. Como é que eu vou colocar você para lutar? E a palavra de Davi foi o quê? O Senhor Deus é minha vitória. E aí ele usa as experiências que ele teve lá atrás. Quem vai entender, gente? As experiências de Davi o fez acreditar na vitória. Davi não reclamou quando o urso veio, quando o leão veio. Davi enfrentou aquele desafio. E eu acredito, gente, que não foi tipo assim, sabe? Davi foi lá todo valentão. Não, meu filho. Eu acredito que ele deve ter passado um perrengue doido, muito medo. Se ama. Não foi fácil. Não é tipo, sabe? Baixou o Sansão dele e falou, não. É luta. Mas quando ele viu que Deus deu a vitória, ele falou, se Deus me fez vencer isso aqui, vai me fazer vencer aquilo lá. As experiências que ele teve o fez acreditar em algo maior. Posso ouvir glória a Deus? Então pare de reclamar das tuas lutas. Pare de desanimar quando a luta vier. Deus está te preparando para algo maior. Em nome de quem, gente? O urso e o leão foram a preparação para que ele enfrentasse Golias. A Bíblia diz que Saul foi convencido por Davi que ele ia lutar, até porque ninguém mais queria lutar. Saul deixou Davi lutar não porque acreditava em Davi, mas é porque não tinha outra opção. Qual era a outra opção? Nenhum soldado de Israel, nem os mais valentes, nem os seus generais olhavam para o outro e falavam, eu vou. A coisa está tão feia, gente. E Saul está tão desespero que Saul não começou a prometer coisas. Primeiro prometeu que quem fosse lutar com o gigante ia ganhar muitas riquezas. Ninguém quis ir. Aí ele prometeu: quem lutar com o gigante vai ganhar muitas riquezas e a família dele nunca mais vai pagar impostos em Israel. Para você ter uma ideia, gente, cerca de quase, 30, 40% da renda de uma pessoa é de impostos. Ninguém quis. Aí Saul apelou de vez. Quem lutar com ele vai ganhar muita riqueza. A família não vai pagar mais impostos nenhum e eu ainda vou dar minha filha em casamento, ou seja, vai fazer parte da família real de Israel. E sabe quem quis? Ninguém. Você está entendendo o tamanho do desafio? Sério? O cara nem arriscou. Davi falou, então eu vou. Saul falou, não tem opção, ninguém quer ir, então vai você, Davi. Leva a minha armadura. A Bíblia diz que quando Davi colocou a armadura, não conseguia nem andar, nem se mexer. Tão pesada que era. Tanta coisa que tinha. E não porque a armadura era pesada, mas é porque Davi não tinha corpo para levar aquela armadura. Quem vai entender, gente? E aí, Davi tirou tudo aquilo, foi com a sua pedra, a sua funda, e você conhece a história, porque é uma história muito famosa. Com a sua pedra acertou, cortou a cabeça do gigante. E aí que eu quero que você entenda, Deus vai te dar vitórias. Posso ouvir glória a Deus? E aí nós entramos lá em 2 Samuel 18:6. Quando Davi vence os gigantes e Davi volta para casa, por quê? Porque a batalha estava lá no campo e a cidade era aqui. Então vencemos a batalha. E nós dizemos, quando lá Golias caiu, o exército se encheu de fé, foram para cima dos filisteus e os filisteus correram com medo. Por quê? Porque eles pensaram, se um menino sem armadura, sem nada, mata o nosso maior soldado, imagina os outros. Será? Se você está lá, no meio de uma galera, aí vem o mais fraquinho, o mais franzino, e dá um pau no cara mais forte, você vai pensar os outros, então, meu Deus. Será? Quem está entendendo?
Você enfrenta o mais fraco, ele te dá um pau, os outros falam, pelo amor de Deus. Eles correram, e Israel correu atrás, venceram a batalha e voltaram fazendo festa. E Davi entrou como herói. A Bíblia diz que as mulheres cantavam. Saul matou 1000. Davi matou quantos? 10.000. Em outras palavras, Davi é mais valente que o rei. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aí que eu quero que você entenda, meu irmão. O teu ministério é um processo. E mais uma lição que você aprende aqui, o que nós aprendemos aqui, quando Deus te der a vitória, muitos vão glorificar a Deus pela tua vida. Só que isso não pode subir ao teu coração. Toda a honra, toda a glória é dada a quem? Davi entrou na cidade sendo carregado nos ombros, e a multidão gritava, e com grande euforia, e tudo aquilo virou uma euforia. Mas era o tempo de Davi ser rei. As tuas vitórias não significa que chegou o tempo de você exercer o teu chamado. Diga assim, é o processo. Se Davi naquela hora tivesse sido colocado como o rei de Israel, Israel estava perdido e Davi estava perdido. Ele não estava pronto, ele estava no processo. Amém, gente? A multidão cantava e pulava, e eu conhecia os meninos do louvor, já falei para eles e falo toda vez. Um tapinha nas costas às vezes marca mais do que uma crítica. O elogio às vezes te faz perder a gratidão a Deus. Então quando alguém te elogiar, não se esconda do elogio, receba. Mas no final do dia, faça de cada aquilo uma rosa. Cada elogio uma rosa. Monte um buquê e entregue todo ele a Deus. E diga ao Senhor, merece Deus. Quem está entendendo, gente? Davi foi uma grande festa. O povo ia e tal. E Mical, que era uma mulher interesseira, olhou para Davi e falou, esse vai ser o meu marido. A multidão o ama. Só que quando a euforia passou, Davi voltou ao mundo real. E qual era o mundo real? Ele não era rei. Quem está entendendo, gente? Só que ele deixou de ser um pastor de ovelha e foi começar a treinar para viver na casa do rei, porque ele casaria com a filha do rei. Quem está entendendo, gente? Então ele começa um treinamento militar. E meu filho, o treinamento de Davi não era moleza não. Depois que você for usado por Deus, depois que você for tocado por Deus, depois que você for, sabe, que todo mundo vê Deus na tua vida e fala, esse menino tem um chamado de Deus, essa menina é de Deus, essa mulher aí é de Deus, você ainda vai passar pelo processo de treinamento. Quem está ouvindo, gente? E aí Deus colocou um homem chamado Jonathan, que era o filho de Saul, para ser mentor de Davi, amigo e mentor. Quem está entendendo? Jonathan, a Bíblia diz que Jonathan conheceu Davi e logo Deus colocou em Jonathan um amor como de um irmão por Davi. Jonathan adota Davi como irmão mais novo. Quem está entendendo? Por que, gente? É isso que você tem que entender. Por que Deus uniu Jonathan e Davi? Porque Jonathan estava sendo preparado para ser um próximo rei. Significa que Jonathan estava sendo preparado como o melhor soldado, estava sendo preparado com as melhores táticas de guerra, estava sendo preparado para ser o próximo rei de Israel. Quem está entendendo isso? Então tudo que um rei precisava saber, Jonathan estava sendo ensinado para ser. E quando Jonathan adota Davi como um irmão mais novo, Jonathan passa a ensinar a Davi tudo aquilo que ele aprendeu. Diga assim, escola de líder. Jonathan estava aprendendo com Davi a como ser rei. O treinamento que Jonathan recebeu, ele passou para Davi. Então Davi se tornou um excelente soldado, não porque ele tinha habilidade, não porque ele tinha habilidade natural, porque ele passou por um processo de aprendizado. Deus colocou um homem do lado dele para ensiná-lo como ser um rei.
Deus vai colocar homens e mulheres de Deus na tua vida para te ensinar a chegar até onde você vai, para você cumprir o teu chamado. Quem está entendendo isso? Não vá sozinho, não tente sozinho, porque você não vai chegar lá. Não tente caminhar sozinho, porque você não chega. Deus não fez o homem para andar sozinho. Lá no Éden, Deus olhou para o homem quando estava só e disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjuntora, uma ajudadora, alguém que vai ajudá-lo, direcioná-lo. Quem está entendendo isso? Não está falando sobre casamento, está falando sobre relacionamento. Se Deus não está falando: eu vou te dar uma mulher para vocês casarem e ter filho. Deus disse: eu vou te dar alguém que vai te ajudar a melhorar, a ser melhor, a crescer. Está entendendo? O relacionamento era um bônus extra. O princípio é: ela vai te ajudar a crescer. Quem está entendendo isso? Se Deus colocou Jonathan do lado de Davi e falou: ó, segue esse moço. Ele está sendo preparado para ser rei, você está sendo preparado para ser rei, então vai. E a Bíblia diz que Jonathan amava tanto a Davi, Deus colocou um amor tão profundo, que Jonathan não se importava em dar o trono para Davi. Saul não, Saul queria o trono para a sua família. Jonathan não se importava com isso. Jonathan dizia: olha, se Davi for rei, eu vou servir Davi com o maior prazer do mundo. Quem está entendendo isso? Porque Deus colocou ele para crescer. E nós lemos a história de Davi, dá uma impressão que tudo acontece na sequência, 1 ano depois, 2 anos depois. Não, veja que é um processo. Davi começa a frequentar a casa de Saul, mas não só frequentar a casa de Saul, mas ele passa a conviver com Jonathan, e Jonathan passa a ensiná-lo. E veja que Davi e Jonathan são companheiros de batalha, andam lado a lado nas batalhas. E Jonathan ensinava para Davi toda a estratégia de combate. Quem está entendendo? Até que Davi começa a se destacar no meio do exército. Por méritos próprios, foi sozinho, caminhou sozinho, era um autodidata, era um menino que tinha muito talento. Não! Ele aprendeu com alguém a ser o que ele era. Quem está entendendo isso? Posso ouvir glória a Deus aí? Então vejam só, depois de uma grande vitória, ele volta para o treinamento. Só que agora ele não volta mais para ser um treinamento de um pastor, ele volta para ser um treinamento de um soldado. Posso ouvir glória a Deus aí? E aí Davi se destaca por quê? Porque toda vez que Davi dirigia ou comandava um exército para uma guerra, aquele exército saía vitorioso. O pelotão de Davi sempre vencia. Os outros podiam perder, mas o de Davi vencia. Logo, ele começou a se destacar, porque Deus estava levando ele. Amém? E aí veio a escola mais dura de Davi. Veja que a escola mais dura de Davi não foi na paz, não foi, sabe, a vitória mais dura, ou a escola mais difícil que Davi enfrentou, foi quando tudo estava dando certo para ele. Quem está entendendo, gente? As coisas estavam dando certo. Davi saiu de um pastor de ovelha, teve uma grande vitória sobre o gigante, o povo conheceu o nome de Davi e começou a gritar o nome de Davi. Davi começou a aprender com o melhor professor que Israel tinha, Jonathan. E ele começou a ter vitórias em cima de vitórias. Posso ouvir glória a Deus? Mas ele estava pronto para ser rei? Deus tinha uma lição importante para ensinar para ele. Qual? A lição da injustiça. Quando tudo isso aconteceu e Davi era um servo fiel, e de maneira alguma ele tentava derrubar Saul, ou tentava dar um golpe em Saul para tomar o seu lugar, mesmo Saul já tendo perdido a direção de Deus, e já tendo sido rejeitado por Deus, Davi não tentou roubar o lugar de Saul. Sabe o que isso me ensina? Aonde Deus quer me levar, eu não preciso derrubar ninguém, Deus vai me colocar lá. Quem está entendendo, gente? Eu vejo muita gente que tem chamado, tem propósito, tem visão, tem culto, mas quando acha que está pronto, tenta derrubar o próximo que está lá. Não é de Deus isso. Deus não age com falsidade, Deus age com lealdade. Posso ver
Quem está entendendo? Só que Saul começou a invejar Davi, porque ele via que o nome de Davi crescia cada vez mais, e Saul sabia que ele ia perder o trono. Então ele começou a entender: é esse que vai tomar o meu lugar. E aí começa, gente, uma das maiores injustiças. Saul começa a perseguir Davi, sem Davi ter feito nada para merecer isso. Do nada, Saul começa a querer matar Davi, ao ponto que Davi precisou sair fugido. Davi fugiu, saiu fugido. Eu não vou contar a história inteira aqui, mas você pode ler lá. Davi fugiu de Israel e foi viver isolado, sozinho, largado. Quem está entendendo, gente? Foi se esconder em caverna. Então vejam só, gente, é isso que eu quero que você entenda. O processo de Deus na tua vida nem sempre é fácil, gostoso e maravilhoso. Às vezes você vai ter que se esconder em caverna. Diga misericórdia. Então vejam só, Davi vivia no palácio, comia na mesa do rei, era o favorito de todos. No exército todo mundo elogiava. Aonde Davi passava, tinha gente batendo nas suas costas dizendo: "Ei, Davi, grande soldado." Era amigo íntimo do irmão, ou melhor, do príncipe herdeiro. Era casado com o filho do rei. Estava dentro da família real, ou seja, todo luxo e conforto ele tinha. De repente, sem ele fazer nada de errado, sem ele com ele fazendo tudo certo, ele tem que fugir e se esconder no meio do deserto, em cavernas. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que não era a caverna do Batman. Não tinha conforto nenhum, pelo contrário, ele tinha que dormir em pedras. Quem está entendendo? Tanto que muitos salmos de angústia que Davi escreve, onde os meus inimigos querem me matar, todos se levantam contra mim, eu não tenho para onde fugir. Senhor, livra-me dos meus inimigos. Os inimigos que Davi enfrentava eram o seu próprio povo e o seu próprio rei, aquele a quem Davi serviu o tempo inteiro com amor e dedicação. Você está entendendo aí, gente? Sim ou não? Quem olhava de fora falava: Deus abandonou Davi. O herói de Israel virou o vilão a ser perseguido, sem ele ter feito nada. Diga assim: processo para crescer. Davi tinha que aprender o que era ser injustiçado, para que ele nunca injustiçasse ninguém. Entendeu, gente? E a Bíblia diz que Davi começou a se esconder. Só que toda vez que você está no processo de aprendizagem, Deus coloca homens e mulheres do teu lado para te levantar e te ajudar. E a Bíblia fala que começou nisso Davi, homens de coração amargurado, de almas feridas, rejeitados, ao ponto de se formar 300 valentes de Davi, homens dispostos a dar a própria vida por Davi. Toda vez que alguém se levantar contra você, Deus vai colocar pessoas do teu lado para te animar, para te ajudar, para estar contigo. Posso ouvir glória a Deus? E Davi começa a ser perseguido por Saul, injustamente. E Davi tem que se esconder em cavernas, em montanhas, em vales. Na fuga de Davi, Davi se escondeu na casa do Senhor, se alimentou ali e continuou a sua caminhada. Não vou contar essa história toda também, porque ela é longa, mas leia lá o livro de 1 e 2 Samuel, você vai conhecer a história de Davi inteira. E Davi vai lutando e vai, sabe? E o Senhor Deus ia dando vitória a Davi, mas em cada momento era luta. Tinha momentos em que Davi desejava morte. Falava: Senhor, a minha alma está angustiada de morte. Se eu morrer agora, Senhor, eu não vou reclamar não. Em outras palavras, Deus, está difícil. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que têm chamado, mas deixam problemas, situações e lutas fazendo desistir do chamado dele. Deus está te ensinando algo, meu filho. Estou como nesse filme, estou chamando. Não abra mão dele. Não abra mão. Ah, pastor, está difícil. Não abra mão. Está luta. Não abra mão. Por quê? Porque Deus está te ensinando. Você está passando processos, porque Deus quer te levar mais longe. Em nome de quem, gente?
E aí ele começou a formar o seu exército de 300 homens. E depois se tornou muito maior do que 300, mas a Bíblia fala sobre 300 valentes de Davi, que eram homens que iam a qualquer lugar atrás de Davi, enfrentaria qualquer exército. E Deus foi dando vitória a Davi. Amém? E aonde Davi chegava, Deus o colocava. Depois Deus o colocou na cidade de Gade, junto com os filisteus. E lá ele fez aliança com o rei de Gade, junto com o seu exército. E servia ali em Gade. Só que Gade começou a ter vitória por causa de Davi. E uma vez o rei dos filisteus, quis lutar contra Israel. Só que Davi era de Israel. E Deus tinha prometido um chamado dele para ele. Davi falou: não, eu não vou. Quem entendeu? Eu vou lutar, eu vou com o exército dos filisteus. Mas quando chegar a hora, eu vou lutar pelo Senhor. Isso me ensina que o processo de Deus na minha vida, eu não posso perder o alvo. Quem entendeu? Qual é o alvo? Onde Deus me chamou para estar? É aqui, então eu vou lá, não vou perder meu alvo. Eu posso até ir para outro lugar, eu posso até fazer outra coisa. Às vezes Deus vem chamar para você ser um pastor, mas às vezes Deus vai te colocar para cuidar de crianças, para você entender a importância que uma criança tem dentro da igreja. Deus vai te fazer cuidar dos jovens, para você entender a importância dos jovens dentro da igreja. Deus vai fazer você cuidar do ministério de oração, para você entender o poder e o papel do ministério de oração. Deus vai te colocar para cuidar do grupo de evangelismo, para você entender a importância do evangelismo dentro da igreja. Que está entendendo? Deus vai te colocar para liderar os obreiros, para você entender a importância dos obreiros. E depois Deus vai te colocar para liderar um ministério, um pastorado. Porque se você chegar no pastorado sem passar por essas etapas, você não vai saber a importância que essas pequenas coisas têm dentro da igreja. Quem está entendendo? E quando chegar no tempo certo, não abra mão do teu chamado. Ah, pastor, eu gosto tanto de cuidar do louvor, mas o teu chamado é pastoral, então abre mão e vai cuidar do teu pastorado. Davi estava bem na cidade de Gade. O rei dava tudo que ele queria, o seu exército tinha casa, tinha comida, separou uma parte da terra para ficar com Davi. Davi era o governador daquela terra, junto com o seu exército. Tinha uma cidade que era a cidade que foi entregue a Davi e os seus valentes, para eles morarem e tomar conta ali. Quem está entendendo, gente? Ali Davi já aprendeu a administrar na prática. Mas Davi tinha um chamado. Qual era o chamado dele? Rei de Israel. Amém? Significa que Deus vai te colocar em lugares onde você vai ser uma bênção, onde as pessoas vão te amar, onde o teu ministério vai crescer, mas não é o teu chamado. Você está ali, mas não é dali. Quem está entendendo, gente? E Deus vai te usar ali. Por isso a importância de quando Deus te colocar em algum lugar, você preparar alguém para ficar no teu lugar. Preparar alguém, preparar um líder para continuar os trabalhos que você começou ali, porque o teu chamado é lá. Quem está entendendo, gente? Davi passou muitos anos ali cuidando daquela cidade, e a cidade prosperou e foi bem, mas o chamado de Davi era ser o quê? Rei de Israel. E quando ele teve que decidir entre ficar na sua cidade e ir para o seu chamado, Davi escolheu o quê? O chamado que Deus tem para mim. Se ele continuasse na cidade, o ministério de Davi ia decair e ele não ia ser mais nada. Ele tinha um chamado, o chamado dele é lá. Então para de se conformar aqui e vai lá. Em nome de quem, gente? Quando chegar a hora, meu filho, abra a mão daqui. Para Davi era muito mais confortável ficar na cidade, porque ele já tinha tudo sob controle, estava na mão dele. Quem deve entender? Mas Deus tinha um chamado para ele. Amém? Posso ouvir o glória a Deus? E aí nós chegamos no livro de 2 Samuel, no capítulo 2, no verso 4, quando Davi é proclamado rei de Judá. E logo depois, rei de Israel. Ele chegou onde Deus tinha mandado ele. Quem está entendendo, gente? E o ministério de Davi foi crescendo.
Significa o seguinte: o chamado que Deus tem para você tem etapas, então aprenda a enfrentar cada etapa. Amém? Não desanime no meio do caminho, não pare, mesmo que esteja difícil, porque Deus vai te levar até lá. Em nome de quem? Em nome de quem? Aí vem outra etapa, gente, que não vai dar tempo de a gente falar hoje, que é quando Davi assume o trono. Ele tem novos desafios. Amém? Para que no final da sua vida ele fosse conhecido um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vamos parar por aqui. Davi se torna rei e chega até onde Deus mandou ele ir. Veja que no período em que Davi foi ungido e chamado para algo, ao período que ele realmente alcançou esse algo, foram mais de 20 anos. Quem está entendendo? Às vezes nós estamos antecipando, querendo para hoje o que Deus tem para nós lá na frente. Mas quando Davi sentou no trono de Israel, ele foi o maior rei da história de Israel. Ainda hoje, Davi, a estrela de Davi é o símbolo de Israel, porque não houve um período mais vitorioso em Israel do que o de Davi. Por quê, meu irmão? Porque ele cumpriu todos os propósitos de Deus, todas as direções. Se você cumprir todas as direções que Deus tem para você, o teu ministério vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Amém? Fica de pé no teu lugar aí. Quem recebe essa palavra aí? Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. Amém? Esta noite Deus me acordou para orar. Eu fui orar. E a minha preocupação era: Deus, o que o Senhor quer falar hoje? E quando eu acordei hoje, Deus colocou essa palavra no meu coração. Então é para você. Amém? Porque quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu não sabia quem estaria na igreja. Eu não sabia quem viria, eu não saberia quem estava assistindo, eu não saberia até onde essa mensagem chegaria. Mas se você está assistindo, se você está aqui, essa mensagem hoje é para você. Amém? Então pegue ela e viva o teu ministério em nome do Senhor Jesus. Pega teu nome dos céus aí, Senhor. Eu sei que hoje o Senhor está estabelecendo ministérios. Eu sei que o Senhor hoje, meu Deus, está confirmando chamados. Eu sei que hoje o Senhor está nos preparando para levar longe, meu Pai. O Senhor tem uma promessa sobre nós, sobre esta igreja, que daqui sairiam muitos pastores que evangelizariam, meu Deus, o mundo, meu Pai. Então, meu Pai, que em nome de Jesus essa palavra se cumpra sobre nós. Meu Deus, que nós aprendemos com Davi, Senhor Deus, a cumprir o teu propósito, a seguir as etapas, a não pular as etapas, mas a crescer, Senhor, a não desanimar quando as coisas estiverem difíceis, a não parar quando as coisas estiverem, meu Deus, nos sufocando, a não desistir, meu Deus, quando tudo parecer que está contra, Senhor, a aprender, meu Deus, a olhar para as pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, meu Deus, para aprendermos com ela. Senhor, nos ajude a aprender todo o processo, Pai, porque nós queremos crescer, Espírito Santo. Nós queremos chegar, meu Deus, aonde o Senhor quer nos levar. Então, Pai, que as tuas mãos estejam sobre nós, ó Pai, que a tua presença, Espírito Santo, esteja sobre nós, e que o teu amor, meu Deus, nos sustente todos os dias na direção certa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Eu entrego a minha vida, eu entrego a tua igreja em tuas mãos, Pai. Leva-nos aonde o Senhor tem nos chamado para ir, Senhor. Nos faça viver todos os processos, Pai, e entender a caminhada que o Senhor tem para nós, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. E amém, Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, eu quero orar por você, a oração da bênção, para você ir para sua casa, feliz e abençoado em nome de Jesus. Amém? Já deu todos os avisos, pastor? Tudo certo? Amém? Então eu vou orar para você, a bênção do céu sobre a tua vida. Senhor, que a tua igreja seja abençoada e protegida pelas tuas mãos. Eu libero sobre eles, meu Deus, uma semana de bênção, de conquista, de vitória. Meu Pai, que as tuas mãos estejam, meu Deus, sobre eles, cuidando e guardando tudo. Meu Pai, livra da bala perdida do tiro certeiro, todo sanguinário, todo violento. Livra da violência deste mundo, das pessoas que querem fazer o mal. Guarda, meu Deus, desse vírus maldito que tem levado tantas vidas. Meu Pai, que se cumpra na vida dos teus filhos o propósito, meu Pai, a palavra do Salmo 91.
mal cederá e nem praga alguma chegará até a sua tenda. Meu Deus, guarda os teus filhos, e que a tua graça, a tua presença, as tuas mãos estejam sobre cada um. Que a graça, a paz, a luz, a direção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Até encerrado, até às 18 horas, em o nome